a tradução em língua brasileira de sinais. E vejam que isso é tão complexo que a língua brasileira de sinais pode ser, ou eventualmente provavelmente diferente da língua inglesa de sinais correspondente ao língua mexicana e assim por diante. Quer dizer, as barreiras são muito grandes para uma sensibilidade de sentidos. Isso é natural. E a gente tem que admitir isso para que nós possamos avançar. Então, nessa medida em que nós reconhecemos que a questão da acessibilidade é transversal a todos os demais direitos da pessoa com deficiência, a todos os demais direitos do idoso, nós temos que admitir que a acessibilidade acaba sendo uma categoria jurídica para nós profissionais do direito, ou uma categoria científica para todos os demais profissionais, essencial para que o raciocínio, a cultura jurídica avance, e para que nós possamos colocar exatamente a cultura da acessibilidade. Quando falaram, por exemplo, da casa de 2 andares, isso é absolutamente comum. Eu mesmo, quando comprei um imóvel, estava pensando em comprar um imóvel, um deles era que tinha uma escada em um determinado cômodo. Em algum momento tinha uma escada. Eu me lembro muito bem, naquele ano de 2001, eu levei uma irmã minha, uma dificuldade de saúde, ela tinha acabado de passar por cirurgia, etc., e acabou não tendo muito sucesso, ela não conseguiu conhecer aquela parte daquele imóvel que supostamente estava apontado. E hoje as pessoas que estão com idade do meu convívio não podem aceder àquele local. Para mim é bom por enquanto, porque se eu tiver a noção de que eu vou fazer exercício, né, em cima, mas não é o ideal. Agora, a pergunta é, eu sou culpado disso ou não? Ou quem é culpado disso? Na época em que eu comprei, o raciocínio já não era tão grande sobre acessibilidade, hoje não é. E ainda assim nós precisamos progredir em todos os níveis. E o urbanismo sofre com isso. Quer dizer, nós hoje temos uma certa dificuldade em combater isso. E uma situação, a característica é exatamente a questão das calçadas. E nesse ponto, até o nosso querido arquiteto Ricardo, que já me acolheu bem, muito obrigado, né, pela acolhida, e quando estávamos conversando com a professora também ali na entrada, ele já mencionou uma coisa sobre a discussão sobre os calçamentos, que de fato importa em discussões, que eu vou fazer na sequência, mas apenas para dizer que tudo isso passa por raciocínios culturais, sociais e políticos. E, indiscutivelmente, falar em acessibilidade hoje é trazer a tema a discussão sobre custos, trazer ao tema também a discussão sobre política, trazer ao tema também a discussão sobre legislação e aplicação do direito. O que significa ser juiz, promotor, o que significa ser advogado, o que significa ser senador, deputado, para construção e aplicação legislativa. Por mais que digam, bom, nós não podemos colocar os custos acima da questão da acessibilidade, no que eu concordo inteiramente, nós sabemos que quando alguém é indagado sobre a questão da acessibilidade naquele ambiente, seja de um instituto público ou de um instituto privado, sempre está em jogo a questão do custo. E está em jogo também, na área pública, legislação que é extravagante a área de pessoa com deficiência e a pessoa idosa. Vejam, por exemplo, se nós tivermos que acionar um dos órgãos públicos porque não tem acessibilidade. E já tive situações, sempre deixei claro, até por maior transparência, por legitimidade, acompanhamento de organismos públicos, não só do município, como do Estado, e também do próprio setor judiciário. Né? Se nós formos ver a rigor, nós formos ver o prédio onde se situa a sede atual, está para ser deslocado, mas se situa a sede atual da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, nós vamos chegar à conclusão que há erros de acessibilidade, como, por exemplo, um elevador que chega ao quarto e não ao quinto andar onde se situa, por exemplo, a biblioteca. Mas aí, se colocando a questão, né, sempre disso, agentes do próprio Ministério Público, da Administração Superior do Ministério Público, com razões,
apresentam óbices do ponto de vista licitatório, ou das leis orçamentárias. E aí nós temos que lembrar que os novos direitos aos quais eu me referi, pessoa com deficiência e direitos da pessoa idosa, exatamente se inserem no contexto jurídico geral. Uma coisa é você tratar dos princípios da administração pública e das obras públicas e serviços públicos de um país desenvolvido, que tem, por exemplo, eu tive oportunidade de conversar com uma pessoa pública do Poder Público Municipal sobre aquele buraco que ocorreu em uma das ruas do Japão, não me lembro que cidade, e que foi tapado, reconstruído, reformado em questão de 6 a 11 dias, uma coisa assim, que jamais seria pensável no ponto de vista jurídico brasileiro, num país particularmente que tem muito o que fazer em área, por exemplo, de probidade administrativa, sabemos todos nós disso, não é verdade? Então, por mais que nós combatamos, esses são fatores que influenciam a questão da acessibilidade e, portanto, via indireta, a concretização dos direitos da pessoa com deficiência e dos idosos. O que eu quero dizer é que existem essas dificuldades que nós temos que lembrar delas, para que nós possamos lutar com um inimigo conhecido e dissecado. Senão nós não conseguimos avançar. Isso também não quer dizer que nós tenhamos que criar modos. Então, se no primeiro momento nós temos um problema fiscal a resolver, um problema de probidade administrativa a resolver, por outro, nós temos que criar uma via alternativa dentro das soluções jurídicas para que haja justamente uma atuação do poder público que sane, por exemplo, aquela deficiência interna. Não é verdade? E nesse ponto,